Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel de Assis, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos dar hoje continuidade, ao nosso estudo do primeiro livro de Enoque, tá? Falta, acho que acredito, mais 4 vídeos para a gente encerrar, tá? A gente já vai falar um pouco sobre as visões de Enoque, em breve. Então, parece que você se inscreva no canal, já dê um like no vídeo, e curta também nossos últimos vídeos e também compartilhe aqui este, tá bom? Essa série aqui que é muito engrandecedora. É o primeiro livro apócrifo que eu estou falando capítulo por capítulo sobre ele, Claro que a gente vai dar uma resumida nos últimos capítulos agora, porque as partes mais importantes do livro, assim, a essência do livro está mais no início dele, tá? O resto são mais revelações que vocês podem ver em casa. Eu uso mais capítulos que confirmam as escrituras, a Bíblia Sagrada, e também nos trazem reflexões acerca dela, tá bom? Então os capítulos que eu trago do Enoque é mais voltado para isso, tá? Então sinto muito caso não tenha feito melhor. Então pessoal, é o seguinte, hoje vamos falar da seção dos capítulos 34, 35, no caso até 37, mas eu vou falar agora sobre esses dois, porque inicia a jornada de Enoque para o norte. A gente sabe que o norte, simboliza, pessoal, o lugar onde o homem ele estava com Deus, se refere ao Oriente. O sul, para onde o homem vai, para onde Deus ordena, e o leste é praticamente a mesma coisa. O leste é de onde Deus envia seus desígnios, para o homem. E o ocidente seria para onde o homem vai, mas ele desconhece, onde ele está longe de Deus. Então, as direções do livro de Enoque são as mesmas direções apontadas pela Bíblia. Tá? As escrituras, quando tem certas direções, depende de cada contexto, obviamente, vai depender um pouco do que você está lendo para você conseguir interpretar aquele texto na sua essência. Tá? Então, a gente tem no capítulo 34 os firmamentos do norte e os fenômenos naturais, ou seja, cada fenômeno ele tem um sentido teológico, tá? E que nos revela algum ensinamento. A gente tem aqui o capítulo 35, que fala dos portões do firmamento a oeste, que tem a mesma magnitude do norte, ou seja, o oeste, norte é a mesma coisa, ocidente. Todas essas três direções se referem a lugares onde Deus está, e o norte é como se fosse um lugar onde o Senhor ele está atuando agora em relação ao homem, ou seja, ele trabalha os fenômenos naturais que testificam naturalmente de que o Criador criou todas as coisas. E os portões do firmamento oeste mostra a magnitude dos fenômenos naturais, só que agora no âmbito espiritual. Eu acho que vocês devem ter entendido mais ou menos. O livro de Enoque não fala somente de coisas da terra, tá? Ele fala também de coisas do reino celestial. No capítulo 36 de 1 Enoque, a gente tem a jornada de Enoque para o sul, em que ele vê 3 portões menores, que os do norte, e de lá saem os espíritos, que são as estrelas, que migram para o oeste. Essas estrelas que migram para o oeste, eu coloquei aqui, se refere na realidade à salvação das almas dos justos, na presença do Criador. Eu coloquei aqui, tá vendo, em vermelho, para justamente destacar como uma notinha de rodapé para vocês entenderem aí quem são essas estrelas, que na Bíblia você pode ver Jó capítulo 37, versículo 7 e 21, quando Abraão ele tem uma visão em que Deus mostra para ele, olha para as estrelas do céu e tenta contá-las, se possível, assim será a tua descendência. Aquela ali que ele está vendo é a descendência dele. Às vezes algumas parábolas bíblicas elas têm um fundo de verdade. As parábolas que Cristo contava, nenhuma delas eram subjetivas. E a única parábola que o pessoal diz é muito subjetivismo, é muita mitologia que Cristo emprega naquela parábola ali, que é a do rico e Lázaro. O rico e Lázaro, segundo a cultura judaica, não é uma parábola, tá? Então algumas parábolas a gente tem que olhar mais com sinônimos da verdade do que como sinônimos apenas de metáforas. Tá bom? Seria interessante a gente fazer isso quando a gente lê a Bíblia, pelo menos quem acompanha na minha visão, Enoque glorifica ao Senhor por ver os seus sinais. Bem interessante isso, também. O capítulo 37 de 1 Enoque fala do anúncio da visão dos tempos passados. Ele viu tudo o que aconteceu na Bíblia, o povo de Israel se unificando, o povo
se dividindo, os reis do cativeiro, a volta do cativeiro, os profetas, tudo isso ele viu e teve uma visão ampla de tudo que estava acontecendo no relógio de Deus, né? Debaixo da onisciência de Deus. A sabedoria foi obstruída porque justamente as pessoas elas perderam o contato que elas tinham com o Criador para adquirir saberes humanos, descobrir mistérios humanos que levavam cada vez mais eles ao pecado, né? Mas parecidos, como posso dizer assim, com os anjos caídos. Enoque declara as 3 parábolas, né? Que seria uma seção aí de 1 Enoque 38 ao 69, que a gente vai falar isso no próximo vídeo, tá bom? 1 Enoque 37:6 é um versículo que eu queria destacar aqui para vocês, que diz assim: até o presente tempo nunca aconteceu ter sido dado antes do Senhor Deus o que eu recebi. Sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto e de acordo com o prazer do Senhor Deus, o que eu recebi dele, uma porção de vida eterna. Então assim, Enoque está falando aqui que ele recebeu sabedoria de Deus de acordo com a capacidade do seu intelecto. É interessante notar isso porque as pessoas às vezes não acordam para isso, mas na Bíblia o Deus que Abraão conheceu não foi o mesmo Deus que Moisés conheceu, não foi o mesmo Deus que Isaías conheceu. O Deus, claro, biblicamente é o mesmo, teologicamente também, mas a forma que eles entendiam a Deus não foi da mesma forma. Abraão entendia Deus como aquele que dava uma nova chance de recomeço, aquele que protegia ele em todos os problemas, que provia, né? Deus a providência. Para Isaías, Deus ele era aquele Deus que era também tudo isso, mas ele castigava e também operava sinais para que o povo entendesse que na realidade Deus estava fazendo com que o seu povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Era o Deus da lei. Moisés também acreditava que Deus era o Deus de Abraão e o Deus da lei, mas não acreditava que ele era aquele Deus, né, que conhecia todas as coisas, assim como Isaías, né, conhecia. Entendeu? Então, se a gente fazer uma análise de como cada personagem bíblico conhecia Deus de acordo com sua determinada época, Deus ele vai aprimorando, né, o conceito teológico sobre ele mesmo na mente dos seus servos, os profetas, né? Então assim, eu fiz aqui uma observação que o Eterno fala com o homem segundo o seu próprio entendimento do espiritual e material, a fim de revelar a sua vontade. Então Deus ele nunca vai falar para você uma coisa que você não entende. É basicamente isso que esse versículo de Enoque ele quis me ensinar. Ele quer nos ensinar, né? Qualquer dúvida que você tenha aqui, você pode me fazer, você pode aqui dar um like no vídeo também, né? Já compartilhar, comentar e assista as próximas aulas também muito interessantes, tá? Sobre aqui, eu não sei se eu fui muito claro ao falar desse capítulo 36 aqui, mas eu quis dizer que na realidade aqueles que, perdão, foi aqui, não, capítulo 37, aqueles que teve a sabedoria obstruída, estavam se parecendo, estavam se assemelhando, né, com os anjos caídos, tá? Ou as sentinelas, né, que Enoque vai falar das sentinelas como sendo uma galera que se rebela depois dos anjos caídos, né? É uma sentinela que foi colocada ali para observar o comportamento humano, mas eles, né, subverteram aí os caminhos do Senhor e se tornaram seres totalmente abjetos à sua real natureza, né? São esses anjos que Judas vai falar, que também Pedro vai falar na sua carta. Então tá bem claro aí, né, a questão do livro de Enoque, assim, a sua essência, a parte principal do livro. Eu já fiz vídeo sobre isso e vou só dar continuidade até os últimos capítulos que eu acho relevante para a Bíblia Sagrada, tá bom? Um abraço a todos vocês, se inscrevam no canal e nunca deixem de observar a verdade nunca, pessoal. Até mais, tchau, tchau.